Oi gente, sejam muito bem-vindos a mais esse vídeo aqui no canal. Meu nome é Marley Moraes e nesse vídeo nós vamos falar de algo que nós temos em comum. Nós queremos viver o plano de Deus nas nossas vidas, porque a palavra de Deus fala que o plano dele é bom, perfeito e agradável, e nós queremos viver esse plano. A partir do ponto que eu e você já cremos em Deus e já cremos que existe esse plano dele que é bom, perfeito e agradável. Só que às vezes nós vamos passando um dia após o outro, e quando a gente olha, já foram anos que nós cremos nessa palavra, mas às vezes ainda não estamos vivendo esse plano. E Deus, ele não só deu essa promessa para nossa vida, que ele tem um plano que é bom, perfeito e agradável, mas ele nos mostrou em como nós podemos acessar esse plano, porque já está tudo pronto. Deus, ele né? Então ele sempre está com tudo pronto. Só que nós precisamos nos modificar, mudar as nossas atitudes, as nossas crenças, para que a gente consiga acessar tudo que Deus tem para nossa vida. Nesse versículo, que em Romanos 12:2, que fala que o plano de Deus é bom, perfeito e agradável, ele fala que nós, para acessarmos esse plano, nós precisamos passar pela renovação da nossa mente. E é sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. Como vamos renovar a nossa mente para a gente alcançar essa vida plena em Deus. A renovação da nossa mente é uma transformação. Nós vamos mudar os nossos paradigmas. Paradigmas são as nossas crenças e a forma como a gente se vê. São os nossos hábitos. Nós vamos mudar esses paradigmas para que a gente consiga viver uma transformação de acordo com o que a palavra nos ensina. A nossa transformação vai ser que, a partir de agora, nós não vamos ver a vida somente com as nossas lentes, somente com a nossa opinião. Nós vamos ver a vida com as lentes de Jesus Cristo, com aquilo que ele nos ensina. Eu falei em outro vídeo que Deus, ele sabe de todas as coisas e ele nos criou. Então, ninguém melhor do que o próprio para nos ensinar a como fazer para conduzir a nossa vida para alcançar aquilo que ele já disse que é nosso no mundo espiritual. Uma mente transformada transforma uma pessoa. Uma pessoa transformada, ela transforma a vida dela. Uma pessoa com a vida transformada, ela transforma a casa dela, o ambiente dela, os relacionamentos dela. Transforma uma cidade, podendo transformar uma nação. Então, quando nós buscamos renovar a nossa mente, a gente está buscando algo grandioso para a nossa vida. Nós estamos buscando sermos semelhantes a Deus, porque a palavra fala que nós somos imagem e semelhança dele. Então, nós estamos buscando nos aproximar cada vez mais dessa semelhança que nós temos de Deus, do nosso Pai. Então, Deus, Jesus, ele nos ensinou a oração que nós precisávamos fazer. E em uma parte dessa oração, ele fala: seja feita a tua vontade na terra como é no céu. Então, Deus quer trazer para a terra, para o que nós estamos vivendo aqui agora, porque nosso espírito é um ser eterno. Nós vamos viver a eternidade. Então, nós já estamos vivendo uma parte dessa eternidade. Nós já somos um ser eterno, se formos olhar para o nosso espírito. Deus quer que a gente viva aqui na terra como é no céu. E nós vamos falar sobre a renovação da nossa mente buscando um outro versículo bíblico. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Tem versões que falam homens de pouca fé. O que Deus está querendo com isso? Quando ele fala para nós orarmos, seja feita a tua vontade na terra como é no céu.
Quando ele fala que se nós tivermos a fé no grão de uma mostarda, que nós vamos mover montanhas, vamos olhar para o monte, vamos falar, mova-se para lá e a montanha vai se mover. Quando ele diz na palavra que é para nós curarmos os enfermos, ele não fala ore pelos enfermos, ele fala cure os enfermos. Por que que ele olha para esses homens desesperados em meio à tempestade? Jesus está dormindo. E ele fala, homens de pouca fé, onde está a fé de vocês? O que Deus está querendo nos dizer com isso? Que Jesus está nos ensinando? Ele está nos ensinando que ele quer que nós tenhamos atitude, que nós tenhamos ação para curar, que nós tenhamos ação para ressuscitar. Em nome dele, claro, sempre. Mas que nós possamos agir ao invés de só ficar chamando Jesus, por favor, acorde, estamos perecendo, não se importa que pereçamos. Às vezes, Deus, ele não quer fazer para nós, ele quer fazer através de nós. E quando nós entendemos isso, nós estamos buscando ter a mente de Cristo. Jesus, ele se retirava, ele buscava a Deus, ele entendia o plano e ele agia. Ele fazia, ele profetizava, ele curava, ele transformava onde quer que ele fosse. E Deus, ele nos quer agindo como Jesus fez. Nós somos as mãos, os pés, a boca de Jesus nesse tempo. Ele está conosco e ele quer nos usar para que a gente consiga agir conforme Jesus agiria. Nós vamos fazer tudo em nome dele, porque sem o nome dele, sem o poder de Deus, nós não vamos conseguir fazer absolutamente nada. Mas quando nós compreendemos que nós podemos fazer em nome dele, e assim ele nos ordenou para que façamos, ele quer que a gente comece a ter atitude, como Jesus fez. Ele levantou, ele olhou para a tempestade, ele mandou aquietar. Será que algum daqueles discípulos tentou aquietar aquela tempestade antes de acordar Jesus? Jesus estava ali com eles, então Jesus está agora comigo e com você. Mas ele quer que nós começamos a fazer na terra como é no céu. Fazer a vontade de Deus na terra como é no céu. Ele quer que nós possamos começar a colocar a nossa fé em ação. E não só em oração, nós temos que orar, óbvio. Mas ele quer que nós levantemos a nossa oração e comecemos a agir. Comecemos a falar, a profetizar, a crer como se já fosse, como diz na Bíblia. Mas o que a gente aprende com esse versículo? Que Jesus estava dormindo. A tempestade estava acontecendo do lado de fora e Jesus estava dormindo. Ele estava calmo, ele estava em paz. Quando ele acordou e ele respondeu aos discípulos e ele aquietou a tempestade, ele passou algo que estava dentro dele, que era a calma e a paz, para o lado de fora. Aquieta-te, acalme-te. Ele deu uma ordem. Então, primeiro, para que nós possamos viver o que Deus está nos chamando para viver, para que nós possamos alcançar os planos que Deus tem para nós, para que nós possamos ser instrumento na mão de Deus, nós temos que primeiro passar por uma transformação dentro. E aquilo que nós estamos vivendo dentro, o nosso mundo interior, ele vai ter refletido no nosso mundo exterior. Mas primeiro essa mudança é dentro para depois vir fora. Em Provérbios fala que a direção da nossa vida se dá através dos nossos pensamentos. Então eu vou dirigir a minha vida conforme ela está sendo dirigida por dentro, conforme eu estou organizando os meus pensamentos. Se você for fazer uma pesquisa rápida no Google, você vai ver que nós temos cerca de 70 mil pensamentos por dia. Então, quando a Bíblia fala que nós precisamos passar pela renovação da nossa mente para vivermos o plano que é bom, perfeito e agradável, você concorda comigo que nós precisamos buscar essa renovação todos os dias? Porque a minha mente, ela é alimentada pelos meus pensamentos. E eu preciso mudar os meus pensamentos, eu preciso renovar os meus pensamentos para que eu alcance esse plano perfeito de Deus. Mas eu nunca vou conseguir controlar 70 mil pensamentos em um dia. Mas eu vou conseguir modificá-los conforme a palavra me ensina, para que eu possa começar
a ter uma transformação na minha vida externa e começar a ver se materializar debaixo dos meus olhos os planos de Deus para minha vida. Eu preciso renovar esses pensamentos conforme a palavra me ensina. Como que eu vou fazer isso? Tem várias formas práticas de você começar a transformar os seus pensamentos. Você começar a anotar os pensamentos que já estão dentro de você, começar a anotar aquilo que você mais tem pensado no seu dia, as ideias que têm passado pela sua mente, começar a externalizar isso numa folha de papel. Vai conseguir te mostrar quais são os pensamentos que mais têm predominado a sua mente no seu dia a dia. E você vai pegar esses pensamentos e vai começar a refutá-los, a verdade bíblica em relação a eles. Se você está com medo do seu futuro, você vai olhar na Bíblia onde está falando que ele não tem planos de nos causar danos, mas sim de nos dar um futuro e uma esperança. Então você vai anotar esse versículo ao lado daquele pensamento ali. Você vai começar a substituir os seus pensamentos negativos, os seus pensamentos mundanos, os pensamentos que estão presos ao consumismo, à comparação, às redes sociais, à depressão, à ansiedade. Você vai olhar para aqueles pensamentos ali e vai começar a refutar esses pensamentos com verdades bíblicas. E você vai rasgar esses pensamentos antigos, porque agora você sabe quais são. Porque você levou um processo para anotar esses pensamentos. Claro que você não vai fazer isso de uma vez só. Você pode sentar várias vezes durante alguns dias, 2, 3, 4 dias, uma semana, para você ir observando os seus pensamentos. Porque agora você vai começar a entender que você consegue dominar os seus pensamentos. Você começa a fazer uma análise daquilo que você mais tem pensado no seu dia. E uma forma de você entender quais são os seus pensamentos, para que lado os seus pensamentos têm ido, é você dar uma analisada nos seus sentimentos. Se os seus sentimentos são de paz, de alegria, de amor, de esperança, você está tendo pensamentos positivos, pensamentos de vida. Mas se os seus pensamentos são de ansiedade, de tristeza, de dor, de morte, de medo, isso mostra que os seus pensamentos têm sido pensamentos de morte, pensamentos fazendo coisas ruins para sua vida, que estão te levando a um caminho que não é o que você quer chegar. Então, nós precisamos compreender isso e começar a levar isso realmente a uma ação para que a gente consiga renovar a nossa mente. E eu vou começar a ler essas verdades bíblicas que estão contra todos aqueles meus pensamentos que são mentiras, talvez enviadas do inferno para sua mente, todos os dias sussurrando na sua cabeça, ou até crenças nossas mesmo limitantes, coisas que aconteceram na nossa infância, coisas que aconteceram no nosso trabalho, num relacionamento. Nós vamos começar a olhar para esses pontos, para essas verdades bíblicas. Vamos repetir essas verdades bíblicas todos os dias, mas eu não posso terminar esse vídeo sem falar que para que nós possamos conseguir tudo isso que nós falamos aqui nesse vídeo, nós precisamos receber o Espírito Santo. Vamos fazer uma oração breve para que todos nós possamos receber o Espírito. Até quem já tem o Espírito, até quem já fez essa oração uma vez na vida, que nós possamos repetir juntos nesse vídeo essa oração. E aí a gente recebe o Espírito Santo e nós começamos um processo, nós começamos uma caminhada com Deus. E nessa caminhada, nós vamos viver a renovação da nossa mente todos os dias. Eis que bato a porta. Se alguém me ouvir e abrir, eu entrarei. Então, Jesus está à porta da sua vida, à porta da sua mente, à porta do seu coração. Ele está à porta e Ele bate a porta. Se você ouvir, se você tiver sensibilidade para ouvir o bater na porta de Jesus, você vai abrir essa porta, Ele vai entrar por essa porta e vai estar com você e você vai receber Ele aqui, ó, na sua casa mais importante que tem. Jesus, eu preciso do Senhor. Abro a porta da minha vida. O recebo como meu Salvador e Senhor. Obrigada por ter morrido na cruz para perdoar os meus pecados, por me dar a vida eterna e por me aceitar como eu sou. Toma conta da minha vida e faça de mim a pessoa que deseja que eu seja. Amém. Um beijo, gente, e até o próximo vídeo.